Ser evangélico não é ser do evangelho. Aliás, Deus, Jesus, não fundaram nenhuma religião, nenhuma das centenas, milhares que existem no mundo, ele não fundou. E você vai entender mais um pouquinho disso aqui hoje, no nosso momento com o evangelho. Querido, eu digo isso para você porque nada mudou. Vamos entender uma coisa. Quando os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos pela primeira vez, era algo pejorativo, era algo negativo. Era motivo de chacota, era humilhação ser chamado de cristão. Então seria uma afronta, seria afrontar uma pessoa quando chamava ela de cristão. Logo quando esse nome surgiu. E por que as pessoas eram chamadas de cristãs? Porque elas eram parecidas com Cristo. Então, a grosso modo, cristão quer dizer pequeno Cristo e parecido com Cristo. Então, quando eu digo para você que ser evangélico não é ser do evangelho, porque infelizmente, lógico, né, que a gente não fala de todo mundo, mas a grande maioria é assim, nada mudou. Tudo continua a mesma coisa. Nada muda. Do que eu estou falando com você? Não aprenderam nada com Jesus. Dos maiores ensinamentos de Jesus, ele ensinou o perdão, ele ensinou não julgar, ele ensinou não criticar a ninguém, ok? Mas você se lembra do caso da mulher adúltera? Jesus estava num lugar com algumas pessoas à sua volta. Aí pegaram uma mulher no flagrante de adultério e levaram essa mulher até Jesus. E disseram assim: mestre, essa mulher foi pega no flagrante de adultério e a lei manda a gente apedrejar. O que o Senhor diz? Jesus, escrevendo no chão com o dedo, ele só falou assim: quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Todo mundo jogou a pedra no chão e foi embora. Quando ele levanta os olhos, ele diz assim: mulher, onde estão os seus acusadores? Ninguém te condena? Ela falou assim: não, nem tampouco eu. Vai e não peques mais. Mas você já reparou como é contrário o comportamento evangélico quando alguém erra, quando alguém comete qualquer erro, qualquer tipo de erro? Na cabeça dele, você tem que punir, tem que disciplinar, tem que pôr no banco, tem que tornar público o erro daquela pessoa. Então, o que eles podem fazer para punir essa pessoa? Parece que é um prazer, que êxtase, né? Entram em êxtase, que dá um gozo na pessoa, punir aquele que errou, falar que ele vai para o inferno, julgar, criticar, condenar, mas falam com a boca cheia: o fulano errou, e eu fiz isso com ele, eu fiz aquilo, a pessoa tem que pagar, é a consequência. Deixa com Deus, querido, deixa essa pessoa com Deus. E aí eu digo para você, às vezes a pessoa já confessou e Deus perdoou, mas o crente ainda está ali. E Davi já falava isso, quando Deus não mandou ele levantar um censo, e ele levantou. Então Deus fala assim: você quer fugir dos seus inimigos por 3 meses? Você quer que venha uma peste em Jerusalém ou em Israel? Ou você quer cair na minha mão? Ele falou assim: eu prefiro cair na mão de Deus, porque o homem não perdoa. Você já viu? Para pensar. Reflita, não critique o que eu estou te falando. Reflita. O crente tem prazer em dizer que vai punir, sabe? Em tornar público o erro das pessoas, em divulgar o erro, de mostrar que é santo e que aquele que errou, ele tem que ser punido. Nós trouxemos essa pecadora e ela tem que ser apedrejada. É assim que a lei manda, está escrito, é a palavra de Deus. Cadê o amor, a misericórdia? Jesus diz que você não pode apagar a torcida que fumega e nem esmagar a cana quebrada. Tem um pavio que está quase se apagando, não cabe de apagar o pavio, entende? Como uma vela, né? Os antigos, e apagava, né? Aquela fagulhazinha. Não, você não pode apagar a torcida que fumega. E a cana está quebrada, você não pode esmagar a cana, mas exatamente o que o religioso faz. Exatamente, o cara já está lá, é uma chama que está quase apagando, ele acaba de apagar. É uma cana que está quebrada, ele acaba de moer a cana. Consequências de pecado é outra coisa. Eu estou falando de julgamento.
de condenação, de crítica, de falta de perdão, do desejo de punir, entende? Do prazer de punir, de mandar para o inferno. Isso não é do Evangelho.